setembro, terça-feira. Estamos iniciando mais um programa 2018, Ano da Transformação, aqui no Jornal do Comércio, Rádio Baré Ondas Tropicais e Amazon Play TV Digital. Hoje, como os senhores podem ver, eu estou aqui acompanhado. Ele resolveu voltar, porque ele falou, coitado do Oswaldo, né? Oswaldo segurando e ele lá segurando a redação do nosso JC, 114 anos de excelentes serviços prestados à sociedade amazonense. Estou falando aqui do editor-chefe do Jornal do Comércio, o jornalista Fred Novaes, que aqui do meu lado, para ajudar desde o início dessa trajetória do programa, a nós levarmos aos senhores aquilo que os candidatos ao pleito de 2018 pensam e propõem para a sociedade. Fred, que bom tê-lo aqui de novo. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, seguidores da Amazon Play TV Digital, que também seguem o grupo de comunicação Jornal do Comércio nas redes sociais. É sempre bom estar aqui de volta para participar desse debate, que certamente vai oferecer aos eleitores aí mais informações para o seu voto no dia 7 de outubro. Ok, e o nosso convidado de hoje posso dizer que ele é um estreante na política, porque ele já tentou algumas vezes sucesso aí nas eleições, mas então ele está dentro daquele espírito da renovação, da transformação, da mudança. Nós batemos um papo aqui antes, eu e o Fred com ele, e a gente sente nesse convidado de hoje o desejo da mudança do sistema político brasileiro, a começar aqui pela Assembleia Legislativa do Estado, ao qual ele está colocando seu nome à disposição dos eleitores amazonenses. Ele é formado em eletrônica, administração pública, pós-graduado em ciências políticas e também cursou licenciatura em física e engenharia elétrica, ou seja, conhece tudo, né? Além de ser administrador, professor, empresário, agente de turismo, e é presidente do Partido de Mobilização Nacional, o presidente aqui municipal do PMN, 25 anos de experiência aí, vivendo aí em cargos públicos, foi pioneiro no turismo lá no município de Parintins, cidade em que ele nasceu, ele tem origem lá, quando fundou a Tupinambarana Turismo, e em 1988 colocou Parintins na rota internacional dos cruzeiros marítimos. Estamos falando de Sirlan Cohen. Boa tarde, Sirlan. Um prazer tê-lo aqui no programa 2018, Ano da Transformação. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Fred. Boa tarde aos seus telespectadores. É um prazer estar aqui, muito maior ainda por conta do nome do programa, né? 2018, o Ano da Transformação, é o que mora no coração da gente, é o que nós esperamos que aconteça este ano, que a população realmente queira também fazer essa transformação conosco. Silan, eu sempre faço aqui a primeira pergunta, e depois o Fred, a gente vai trocando figurinhas. Então eu quero saber por que eu e os nossos seguidores, por que o Sirlan Cohen quer ser deputado estadual pelo estado do Amazonas. Já há algum tempo que eu busco um mandato de vereador, de deputado, porque eu entendo que é a política que tem as condições necessárias de abrir os caminhos para o empresário, para as pessoas desenvolverem suas atividades. O Estado é um grande monopolizador de recursos, é um grande monopolizador dos papéis para facilitar a vida do empresário, e eu acredito que eu posso contribuir muito, encontrando caminhos, ajudando o governante a encontrar caminhos de desenvolvimento para o nosso Estado. Essa é uma das minhas principais bandeiras de luta. Fred Novaes. Sirlan, bem-vindo mais uma vez. A gente sabe que, até pelo teu histórico profissional, que o turismo é uma das bandeiras a ser defendida caso você consiga chegar até a Assembleia Legislativa e conseguir ter força para conseguir implementar algum tipo de política pública nesse sentido. Sim. Você já tem em mente algo que poderia ser potencializado? Porque a gente sabe que a Amazônia, que o Amazonas é um celeiro gigantesco de oportunidade de turismo, mas infelizmente
a gente percebe, a percepção de muitos é que se perdem muitas oportunidades e projetos que são desenvolvidos não tem prolongamento, não tem consistência e sustentabilidade. Você já pensa em alguma coisa nesse sentido? Já tem ideias? Como é que você poderia pensar em algum tipo de política pública estando na Assembleia para viabilizar o turismo no estado do Amazonas? Eu creio, Fred, que há inúmeras possibilidades. Não só, veja só, não são só as ideias, né? Lá em 1988, quando nós implantamos esse turismo, foi de um estudo que nós fizemos. Os transatlânticos passavam na calha do Rio Amazonas, em frente da nossa cidade, da cidade que eu nasci, e não paravam. Não paravam porque não havia nenhum motivo que os fizesse aportar, por algumas horas. Eu e minha irmã, Soraya Cohen, criamos um produto lá, fruto do maior festival folclórico da nossa região, que é o Festival de Parintins, e em pequena escala começamos a apresentar para os turistas. Fruto de todo um trabalho. Nós viajamos em inúmeras feiras, né, da ABAV, Associação Brasileira de Agentes de Viagem, levávamos fitas cassete para apresentar nesses estandes. Então nós executamos um trabalho quando sentimos que havia essa possibilidade. Eu vou te dizer algumas coisas que, percorrendo o Amazonas, eu encontrei. Turismo da pesca. Eu estive em São Sebastião do Atumã. Você acredita que o canoeiro não pode passar com o turista numa barreira do Ipaã, com caniço, com geleira, com nada, que é apreendido? E é o Ipaã que impõe essa barreira. 80 desses canoeiros deixam de ganhar sua vida por uma imposição, por uma barreira do Estado, né? Então você veja que a facilidade... investe no turismo através da Amazonas Tour, vendendo o turismo no Amazonas. É um Isso. corte necessário. Sim. Então, desculpa, se nós formos turismo de base comunitária, turismo de pesca, há uma infinidade de possibilidades que nós enxergamos. E é claro, sozinho nós não vamos conseguir implantar. Mas se nós trouxermos alguns técnicos, algumas pessoas que já vivenciam isso, eu tenho certeza que as saídas serão encontradas. E uma das barreiras é exatamente essa que você colocou, que é exatamente muitas vezes essa coisa uma visão muito fechada em torno da questão ambiental, que deixa de aproveitar muitas das potencialidades que temos aqui por conta de um certo rigor excessivo de uma legislação que muitas vezes é feita por burocratas em Brasília que não conhecem a nossa realidade e que tentam colocar normas e regras para serem seguidas por aqui, fugindo até da nossa tradição cultural, fugindo das nossas verdadeiras potencialidades. Isso aí precisa mudar e de que forma você acha que seria possível fazer uma articulação para alterar esse tipo de situação? Eu quero até acrescentar, antes de você falar, o que o Fred disse. Na minha opinião, o Estado fica de costa para ele mesmo. Isso. Né? Ele não consegue copilar todos os projetos que tem, para ver aquele onde um pode ajudar o outro e desenvolver a nossa modelo de desenvolvimento aqui para o Estado. Desculpa. Nada, tudo é boa contribuição, porque é isso mesmo, o Estado está sempre jogando contra ele mesmo, né? Jogando contra ele mesmo. Quem sofre é o pequeno empresário lá na ponta, que poderia estar, inclusive com linhas de crédito, né, para oferecer mais conforto para o turista, mas não, ainda é daquelas rabetinhas, ainda é daqueles motorzinhos bem precários, e mesmo assim está dando certo. Imagine se o Estado facilitasse, através da FEAM, crédito para essas comunidades, né? Eu tenho certeza que já é um caminho para nós iniciarmos esse processo de turismo no interior da Amazônia. Fred. Fica até, viu, Fred? Fica aqui um convite ao meu amigo Marcelo Dutra, que é o presidente do Ipaã e secretário estadual de Meio Ambiente, que ele dê uma olhada nessa situação e até nos mande aqui por que isso acontece lá em Oatumã, onde o turismo ele não pode ser mais desenvolvido para gerar economia para a região e para os moradores de lá. O Marcelo é uma pessoa de bom senso, ele é um jovem que tem uma experiência grande nesse setor, e eu tenho certeza que ele vai aí
nos atender e vai dar uma resposta que eu vou passar, inclusive, para você. Viu? Perfeito. Vamos lá, Fred. Desculpa. Outra questão que a gente percebe também no seu currículo, que tem a ver com essa ideia da necessidade que temos de gerar a interiorização do desenvolvimento, é de você desenvolver estratégias econômicas que façam essa inclusão econômica do povo do interior, principalmente em atividades ligadas ao setor primário, ao desenvolvimento de agroindústrias, desenvolvimento de negócios, aproveitando as nossas vocações e os nossos produtos regionais. Mas, infelizmente, mais uma vez, assim como o turismo também, a gente percebe que há uma série de cadeias que até já foram desenvolvidas aqui, mas que vem se perdendo a musculatura por conta de uma série de razões. A principal delas talvez seja a questão do governo também não ter uma visão estratégica nessa área que viabilize essas cadeias. Por exemplo, eu vou citar o exemplo da juta e malva, a questão das sementes, a questão de você também não ter uma política na questão do aproveitamento do extrativismo da borracha, da castanha, e aí vai, né? Se a gente não tem uma cultura que seria fácil do milho para você abastecer também a pecuária, diminuir o custo, a importação de produtos. Fora você entrar na história das riquezas minerais também, dentre outros, enfim, são tantas que barreiras e eu queria a sua opinião sobre isso. Como é que você vê essa dificuldade do estado do Amazonas ser tão rico em oportunidades e não conseguir desenvolver uma estratégia econômica que venha possibilitar a inclusão econômica do interior do estado? Eu vejo de uma forma muito ligada ao atraso com que nós fomos governados durante esses anos. Enquanto nós temos a Zona Franca produzindo 100% da riqueza que nós precisamos, parece que dos governantes houve um descaso com toda essa cadeia que poderia hoje estar, inclusive, substituindo ou ajudando a amenizar esse desemprego. E eu vou lhe falar de algumas coisas que eu tenho visto, né? Por exemplo, o peixe. Hoje nós vivemos um estado que era um dos maiores produtores de peixe, nós vivemos importando tambaqui de outros estados. É até vergonhoso para os nossos governantes que estiveram até hoje no comandato de que isso esteja acontecendo. Um pouco pelo que você falou, né, excessivas regras ambientais que impedem do nosso caboclo, outras faltando incentivo para a ração, para desenvolver, e outras faltando incentivo para o pescador artesanal, né, que vai lá buscar o pirarucu e depois não tem para quem vender, porque não tem uma política de preço, política de preço, não tem política de transporte. Nós não temos política para nem... Veja o terminal pesqueiro, em que estado ele está, um empurrando para o outro, né? E o pescador no meio disso tudo tentando sobreviver. É um descaso total com a produtividade do nosso estado. Em poucos contatos, Fred, que eu tive com os chineses, há um interesse enorme de consumir, inclusive, as espécimes que nós não levamos para a mesa, por uma questão cultural. Se você vê um cubil na feira e um jaraqui, você leva o jaraqui, você está acostumado a comer o jaraqui. Mas o outro tem tanto valor nutritivo quanto o jaraqui que a gente leva. E tem abundância para exportação. E abundância para exportação. Esse peixe é perdido, ele é deixado de lado, e ali tem uma riqueza que, com certeza, para outros países como a China, que tem uma carência nutricional muito grande de proteínas, tem valor ouro, né? Muito, é ouro para eles. Falta, novamente, uma política que pegue... Quero te ver, vamos ver um dia aí para a gente se encontrar e recordar os velhos tempos. E o outro eu quero aí para um grande cinegrafista, um homem que tem nos olhos e a sensibilidade de captar imagens do nosso Amazonas, que é o grande Del Lima. Um abraço, Del, prazer e obrigado aí pela sua audiência aqui no 2018, ano da transformação. Eu volto já já com vocês. Até já. É sinônimo de conforto e bons serviços.
Hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com localidade privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e espaço para evento empresarial e social. O Da Vinci é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Manaus tem a tradição de receber bens turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade, espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta com o segundo bloco do programa 2018, Ano da Transformação, recebendo hoje aqui o Sirlan Cohen, que é candidato a deputado estadual pelo PMN, e vem aqui mostrar e falar para os senhores o que ele pensa
como legislador no Amazonas, caso eleito seja, para melhorar a qualidade de vida dos moradores aqui desse estado belíssimo. Vamos lá, Fred Novaes. Olha, é um grande desafio quando a gente também pensa. A gente hoje está falando bastante do interior do estado, né? Porque eu acho que é uma pauta que precisa sempre ser dado maior relevância para ela. E quando se pensa no interior do estado, a gente lamenta a dificuldade que muitas famílias têm hoje para conseguir se manter, sustentar e principalmente dar uma inclusão econômica aos jovens que têm uma dificuldade grande de acessar o mercado de trabalho, até pelas limitações mesmo de formação, de qualificação, que infelizmente, apesar do trabalho de extensão que a UEA ganhou, mas não foi suficiente para atender toda a demanda do interior do estado. Como é que você vê esse problema do jovem no interior e a necessidade de você viabilizar economicamente essa nova geração aí que vem crescendo e que muitas vezes não tem conseguido acessar o primeiro emprego, nem ter uma oportunidade melhor de trabalho ou geração de renda? Eu penso que as universidades elas poderiam se voltar, principalmente a UEA, que é uma universidade do Estado, se voltar para a formação de jovens que sejam aproveitados no interior. Agora eu falei da questão pesqueira, do peixe. Eu acho que já nós precisamos de ter cursos de formação nesta área para que quando a gente conseguir trazer uma indústria para beneficiamento do peixe, para transformá-lo em outros produtos, salsicha, enlatado, nós tenhamos já esse profissional, que eu vejo isso como uma realidade num futuro muito breve, Fred. Então a universidade precisa se adequar a esse papel do jovem. Segundo é dizer que vir para a cidade ser um desempregado com uma qualidade de vida ruim não é a melhor opção. Nós precisamos achar soluções dentro dos municípios, seja na agricultura, seja na fruticultura, que está muito mal aproveitado, seja na piscicultura. Eu creio que nós temos condições de sustentar de alimentos, de fruta, verdura no nosso estado, levando essa cultura para o interior. Eu lembro, quando eu era bem jovem, criança ainda, na cidade de Parintins, que as ruas ficavam apinhadas de juta secando ao sol. Não tinha pobreza, Fred. Oswaldo, não tinha pobreza naquela época. Todo caboclo usava a várzea, trazia sua juta. Bom, não é a cultura mais atual, então vamos descobrir uma cultura que aproveite essa várzea que fica 6 meses fora d'água, de adubação excelente e que depois da juta e da malva não tem mais nenhuma utilidade. Eu tenho certeza que nós temos como descobrir novos produtos que se produzem 6 meses na estação da seca e que gerem produtos para a nossa venda, para realmente desenvolvimento do Estado. Pois é, mas é interessante porque até mesmo a juta e a malva não tendo mais talvez aquele apelo de preço. Exatamente, a quantidade de empresas fabricantes de produtos derivados que tínhamos aqui há pouco tempo atrás, há mais ou menos pouco tempo atrás aqui em Manaus, mas a gente ainda tem hoje a necessidade nas duas fábricas que trabalham com tecelagem, aproveitando esse recurso, de importação, que vem de Bangladesh, uma quantidade considerável. A importação, que a gente for observar a balança comercial do Amazonas, é um nível que, se fosse esse recurso aproveitado internamente, sim, certamente viabilizaria uma oportunidade de trabalho. Muitas famílias seriam beneficiadas com isso, né? Infelizmente a gente não tem mas certamente é necessário se buscar alternativas, e eu acho que também tem a ver também com a questão da inovação, de vocês conseguir utilizar as matérias-primas de uma outra maneira, buscando novas formas de beneficiá-las, né? E nesse sentido aí a gente sente falta, por exemplo, do CBA como instrumento de desenvolvimento dessa inovação, de novos produtos para viabilizar economicamente. De forma criminosa, durante todos esses anos, a gente foi criado com tanta possibilidade na fármaco, cosmético, infinitas possibilidades. Esse parece que é um assunto já resolvido, né? Parece que a partir de 2019 a gente já vai ter o CBA, então já tem um orçamento. Esperamos que tenha orçamento e continuidade. Né? Acho que em torno de 145 milhões, parece que já é um está bom entrando começo no orçamento aí para o ano que vem. Né? E
Quero mandar um abraço aí para a Ieda Coelho, que está nos assistindo, a Morini Tomás, um abraço para a Vanessa Guzmão, todos que estão ligados aqui conosco no programa 2018, Ano da Transformação. Vamos falar de setor primário dentro do que o Fred está colocando, que eu sei que é uma das bandeiras que você tem, Sim. Caso eleito seja, defender esse setor importantíssimo lá na Assembleia Legislativa. A ausência, né, de cursos específicos na própria universidade, mas nós vemos que hoje, principalmente em regiões mais desenvolvidas do país, a formação de cursos técnicos, tem programa federal para isso, tem alguns estados que têm esses programas estaduais. Você não acha que a rede estadual de ensino poderia, dentro das vocações de cada região, aproveitar as instalações que já estão prontas nas escolas? Estão lá instaladas, funcionando. Se colocasse na sua grade curricular formação, por exemplo, de técnicos agrícolas, né, nessas regiões, você evitaria a evasão de jovens do município para a capital, aumentando os nossos problemas aqui, e você conseguiria criar a raiz desses jovens para desenvolver com tecnologia, com saber dentro da região a qual ele tem a sua origem. Sim, é claro. Nós nos lembramos, acho que todos, do Colégio Agrícola, né, de Manaus, que atraía dezenas, centenas de filhos de pessoas do interior, vinham para cá. Inclusive temos políticos hoje que se criaram nessas instâncias da Escola Agrícola de Manaus. Você vinha, tinha hospedagem, você ficava interno ali, né? E saía pronto para o mercado, para atender a demanda. Com certeza, parar de achar que só a faculdade que pode formar ou trazer profissionais, né, bem remunerados. Eu acredito que as escolas técnicas são de fundamental importância, assim, direcionadas para determinadas áreas, determinadas culturas, inclusive. Nós já temos lugares onde o açaí é a grande cultura do município e que está enriquecendo seus produtores. E você precisa continuar permanentemente, né, estudando o solo, estudando a melhoria da produtividade, como todos fazem. Eu tenho certeza que esse é um dos caminhos para manter o caboclo no interior com qualidade de vida, né, e feliz. Quero mandar até um abraço dentro do que você disse, lá para o município de Urucará, que é um grande produtor do açaí, que também já tem um beneficiamento lá através de fábrica, terra do meu amigo Del Lima, né? Eu acho que são essas vertentes, né, Fred, que o Estado precisa se concentrar e desenvolver um projeto estadual disso, né, de fomentar a economia de cada região com a implementação de políticas públicas e privadas voltadas para o desenvolvimento. Tem uma coisa que acontece que eu acho até engraçada. As coisas entram na moda, como a gente fala aqui. Então o açaí entrou na moda, ele passou a ser um alimento extremamente rico, né, extremamente aceito na sociedade, mas existem dezenas de outras culturas, né, como o buriti, que a gente agora está começando a desenvolver, tem graviola, nós temos aí o camu-camu. Que é o meu sorvete preferido, toda semana eu tomo um camu-camu. E que é extremamente medicinal, a gente já descobriu agora. Então, eu tenho certeza que nessa busca nós encontraremos inúmeras alternativas para encontrar produção e consumo, agregando valor. O interessante é que o Amazonas parece que perde muitas vezes. Eu acho que o Amazonas ele é carente de várias coisas, mas eu acho que uma das coisas que o Amazonas é carente é de marqueteiro, porque a gente tem, por exemplo, como você bem falou... Os bons estão na política só. Pois é, porque a gente tem, por exemplo, teve a onda do açaí, teve a onda da tapioca, que é o pessoal fit, né? Mas aí você não consegue criar uma identidade ligada ao Amazonas, esse tipo de produto, você não consegue viabilizar algo que tenha a cara do Amazonas. Aí você vê, por exemplo, a castanha. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final do voto. A minha é simples. Fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato.
um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua de várias sessões eleitorais com o aplicativo Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique no link na descrição do vídeo com uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o tema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem riscos para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, para processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso tiver diferente eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa realização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia. Foto PU às 5 da tarde. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a habilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Volta com o terceiro e último bloco do programa 2018, ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. O Fred fala isso com bastante ênfase e eu assino embaixo, né, porque nós temos que realmente mudar a cara desse país e para que as futuras gerações e a geração presente que está aí nos bancos escolares possam justamente encontrar um país melhor e fazer desse país grande como ele é e rico como ele é, na sua plenitude. Recebendo hoje aqui um candidato a deputado estadual pelo PMN, que é o Sirlan Cohen, com uma grande experiência no setor de turismo e também gosta muito do setor primário, e ele que é natural lá da terra do garantido e do caprichoso, eu não preciso nem falar qual boi que ele gosta, né? Mostra aí, Bibi, por favor, o nosso convidado, né? Vamos lá, Beatriz, olha a cor da camisa dele. Garantido, né? Garantido, né? Garantidamente caprichoso. E eu não posso falar, não mostra a camisa minha, a do Fred é neutro, né? O Fred é neutro, né? Eu tô aqui, né? Vamos lá. Sirlan, nós já falamos do turismo, falamos da ausência de um projeto de Estado para esse setor, que é importante. Falamos do setor primário, que isso em qualquer estado da federação
representa um grande percentual da economia. Os minérios que estão travados, né? Nós temos aí a Petrobras presente no Estado, que também representa a economia, né, Fred? O Fred tem muito esses números na cabeça, ele como editor-chefe do JC, que é o melhor jornal de economia aqui do nosso Estado, ele sabe o quanto isso representa. Mas tem certas coisas que a gente não deixa de chover no molhado aqui. Eu gosto de perguntar sempre para todos que aqui sentam, principalmente para quem vai ter um cargo legislativo e que a união de todos pode resolver problemas. Nós estamos vendo agora na mídia, né, Fred? Você que acompanha, você já viu a briga que está tendo entre aí os candidatos aí discutindo entre si, assumindo autoria de responsabilidade que vão resolver o problema da 319? Você já viu? Sim. Eles eram ausentes da coisa, agora tem muita gente. Agora eu acredito, né? mundo. Porque não é possível, né, que não vão resolver não agora. saia, né? Que não saia. E eu queria a tua opinião, Silan, sobre a BR-319. Eu tenho certeza, como todo amazonense, que nós precisamos dessa BR para desenvolvimento do Estado, para ter um canal turístico mais barato, para nós mesmos podermos nos deslocar sem grandes dificuldades, nem grandes dispêndios econômicos, que só temos o aeroporto para sair. Tenho certeza que isso é muito importante. Mas quando você fala aí da briga pela essa autoria de quem que vai conquistar, eu fico imaginando que a turma está brigando para colocar asfalto agora, né? Ou seja, que esse buraco é meu. Não, é meu. E nós estamos vendo uma briga ferrenha para tapar buraco em Manaus, em véspera de eleição. Passam-se 4 anos e a cidade fica no buraco, a gente sofre com nossos automóveis, mas agora, na véspera da eleição, na verdade, isso é uma forma de asfaltar nossa mente, né? Tentativa de fazer um asfaltamento no nosso cérebro para que a gente pare de olhar para o passado tão recente e para o descaso que a gente vê. Eu estou nessa luta porque é uma bandeira que é de todos os amazonenses. A BR-319 tem que sair, Fred, ela tem que sair, Oswaldo, você que também deve levantar essa bandeira. Essa bandeira é muito levantada aqui todos os dias, né, Fred? Verdade. Fred, a gente está no último bloco, então você vai para a sua última pergunta ao nosso convidado, o Sirlan Cohen, candidato a deputado estadual pelo PMN. Sirlan, eu queria que você comentasse aí sobre esse ambiente político que nós vivemos hoje, que talvez as redes sociais sejam um termômetro que mostra essa polarização raivosa, até violenta, que teve como ápice aí esse atentado criminoso contra o candidato Bolsonaro, um absurdo de tamanha violência. E também, mais absurdo ainda, é o fato de você ver, enfim, um exército de fake news de um lado ou de outro, surgindo histórias, criando casos e situações totalmente confundindo demais o eleitor, que hoje ele vive numa situação que ele não sabe mais o que é realidade, o que é real, o que é uma construção pirotécnica de uma campanha, de uma candidatura. E nesse universo a gente tem aquele, vamos dizer, 40% da população que até o momento ainda se considera indecisa e talvez que não disposta a participar do processo eleitoral. Como é que você vê esse ambiente político tão, vamos dizer assim, tão pujante e ao mesmo tempo também que leva muita gente a abrir mão de participar do processo democrático através do voto? No fundo, eu acredito que isso é um processo natural, né? Porque essa letargia que o povo brasileiro vivia, que a nossa população desligada da política, não queria saber dos escândalos, volta novamente em quem está condenado, em quem está fiscalizado, ou sendo, enfim, todo esse processo me parece que é necessário, apesar de reprovar isso veementemente. Eu acredito que não é o caminho, mas eu vejo com esses ânimos exacerbados, porque tanto a extrema-direita quanto a extrema-esquerda têm seus pecados, têm seus acertos, e seria muito de bom tom que a gente conseguisse que cada um, naquilo que tiver de melhor, a gente trazer para a construção da nossa sociedade. A união, no final das contas, é que vai fazer o Brasil sair
desse abismo econômico, social que nós estamos vivendo. Apesar de reprovar, mas eu vejo isso como natural nesse processo para a gente chegar aqui num denominador comum em 2018, que deverá ser sim o ano da transformação, como bem diz o programa. Acredito nessa necessidade que a gente precisa passar. Ouvimos aí agora a última pergunta do Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio, e a colocação do candidato a deputado estadual, Sirlan Cohen, sobre esse momento político que nós vivemos. E eu vou agora passar para o Sirlan a oportunidade de ele se dirigir aos seguidores, aos internautas que estão ligados aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, para que ele dirija-se livremente a todas as pessoas com as suas mensagens para o seu pessoal que está assistindo e também as suas considerações finais aqui no programa. Bom, eu começo agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a você, Oswaldo, Fred. Muito obrigado pela recepção, pelas perguntas. Eu quero dizer para você, eleitor, que nós vivemos num momento realmente de transformação, mas essa transformação só é possível se você usar a sua arma, que é o voto, de maneira consciente, de maneira responsável, para que a gente realmente faça desse ano uma virada de página na nossa história política. Eu hoje acompanho um governador, candidato que por 5 meses esteve à frente do Executivo e demonstrou que é possível fazer mais e melhor, que é o Davi Almeida, 40, e sou candidato a deputado estadual com o número 33333. Sei que o momento ideal para que você faça uma reflexão, eu luto pela geração de emprego, porque falar de segurança que você vive todo dia, falar de saúde da carência, falar da educação que não está legal, isso é um problema social de todos. Mas mais do que isso, nós precisamos dar um passo além, que é gerar emprego, gerar renda para o nosso homem do interior, que está mais abandonado ainda do que nós aqui na cidade, que ainda temos aí uma cobertura melhor do governo, mas levar essa esperança de que é possível, com dedicação, com inteligência, com tecnologia, levar desenvolvimento, levar riqueza, levar qualidade de vida para os interioranos do meu estado. E no mais, agradecer a você que pode confiar seu voto no 33333. Muito obrigado e até a outra oportunidade. Ok, assim nós recebemos aqui o candidato a deputado estadual pelo PMN, o Sirlan Cohen. Obrigado, Fred, pela sua parceria. Eu sinto falta quando você não está aqui do meu lado, e eu tenho certeza que as suas colocações, as suas argumentações aos nossos convidados são todas, além de serem pertinentes, elas representam muito o que o nosso amigo que está do outro lado da telinha gostaria de fazer ao convidado daqui. Obrigado, meu irmão, bom trabalho. E tem Tamo junto. Jornal para fechar daqui a pouco, lá, né? vamos à luta. Tem alguma notícia importante aí ou não? Olha, temos sempre. A gente está repercutindo, por exemplo, a medida que passou no Senado, que está esperando a sanção do presidente Temer, que vem a viabilizar o setor de bicicletas, que é um setor que vem crescendo, o setor de 2 rodas. É um setor que depois de 3 anos aí de crise, na verdade foram até 4 anos de crise, com resultados negativos, vem